Vitória volta à Copa Sul-Americana e para a próxima temporada precisa sim buscar jogadores gringos, principalmente porque não, olhando o mercado argentino. No vídeo de hoje quero trazer aqui algumas opções para o Vitória neste retorno à a segunda principal competição no cenário internacional e alguns bons jogadores no mercado sul-americano que, no meu entendimento, podem sim ser opções boas e baratas. Em grande parte dos casos, há sim jogadores mais caros, como por exemplo o Marcelino Moreno, meio argentino que inclusive foi procurado pelo Vitória no começo dessa temporada, os valores, também outras opções que já estiveram no radar de clubes aqui do Brasil, que para mim o Vitória mapeando bem esse mercado, trazendo alguns jogadores em baixa ou outros, por exemplo, mais jovens, com a capacidade financeira adotada nesse padrão aqui do futebol brasileiro, dá sim para encontrar excelentes opções. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Blackcard, e fazer a sua aposta também com a Betfair. Lá você encontra todas as odds, como por exemplo o próximo jogo do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, a despedida diante do Flamengo, você encontra também com a Betfair a partir de R$1, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o retorno do Vitória à Copa Sul-Americana após 8 temporadas. E hoje, dentro do elenco do Leão, já contando sim com alguns jogadores gringos, como por exemplo o paraguaio Raul Cáceres, também no setor ofensivo, só, aliás, é o único, né? Até porque o Eric Castilho deixou o clube, o equatoriano, que foi para o Coritiba. São poucos. No começo do ano ainda teve, por exemplo, o Christian Zapata, jogador colombiano, e outras especulações. O Vitória procurou sim alguns atletas no exterior nessa temporada, mas em grande parte do seu elenco são brasileiros. Não quer dizer que não sirva para jogar sul-americano, que você precisa ter exatamente jogadores gringos por esta razão. Primeiro, é importante. E segundo, e eu considero o mais relevante aqui dos argumentos, a questão financeira. Um jogador, por exemplo, na Argentina, ele recebe um valor muito menor do que em comparação aqui do futebol brasileiro. Por exemplo, um reserva do Estudiantes, ele recebe muito menos do que, por exemplo, um Pedro Raul reserva do Corinthians, ou um reserva do Palmeiras, do Grêmio, do São Paulo. Então, para mim, o Vitória ele precisa sim buscar esses jogadores, sejam das equipes maiores no futebol argentino, ou até mesmo outros atletas de clubes menores, mas que estejam despontando no cenário nacional. Primeira indicação que eu faria aqui para o Vitória, olhando o ano que vem, é o Mauro Mendes, centroavante uruguaio, 25 anos de idade, defende o Estudiantes há 3 temporadas, neste ano acabou tendo uma contusão, volta agora no finalzinho da temporada. O Mauro Mendes ele foi procurado nesse ano pelo Goiás e também pelo Coritiba. Esteve mais próximo do Coritiba. O Goiás acabou assustando ali com os valores. O Goiás ofereceu para o jogador algo na faixa de R$250 mil mensais. E o atleta ficou louco. Ele recebia menos de R$90 mil por mês. Aliás, recebe, né, até hoje lá no Estudiantes. Muito bom centroavante, forte, consegue duelar bem no jogo aéreo. Só 25 anos de idade, o contrato se encerra agora em junho de 2025, com toda certeza uma opção bem plausível no mercado da bola. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação dele, principalmente em 2023, onde ele conseguiu jogar com maior frequência com a camisa do Estudiantes. É basicamente aquele jogador reserva que entra ali no segundo tempo e sempre acaba incomodando bastante os adversários. Ele jogou também na temporada passada a Copa Sul-Americana com uma boa nota média, 9 jogos, 5 na condição de titular e 3 gols marcados. Pode deixar a sua opinião, se você conhece o Mauro Mendes, poderia ser uma boa alternativa para o Vitória, olhando o ano que vem. Uma outra opção para a camisa 9, claro, um jogador muito mais caro, é o Edson Cavani. O Edinson, 37 anos de idade, o uruguaio que está ficando livre no mercado da bola. Nesse ano, 20 gols em 38 jogos pelo Boca Juniors. Claro que não é um jogador barato, tá? Pode deixar a sua opinião também sobre o Cavani. Nessa temporada, você pode observar aqui o mapa de movimentação, 16 jogos no Campeonato Argentino, 15 na condição de titular e 4 gols marcados. O Edson, que voltou para a América do Sul ainda no ano passado, não fez assim uma temporada brilhante pelo Boca, mas conseguiu ser importante sim nos jogos decisivos da Libertadores. Foram 3 gols no ano passado. E nessa temporada, agora sim começando de vez no Campeonato Argentino, é uma opção mais cara que eu faria essa sugestão aqui no nosso vídeo. Assim também como o Marcelino Moreno, jogador que foi procurado pela diretoria do Vitória nesse ano. Sobre o Marcelino Moreno, acontece o seguinte, tá? O resumo do que aconteceu naquele começo
da temporada. O Vitória ele procurou o atleta e ofereceu uma quantia de aproximadamente 5 milhões de reais. Só que na época o Marcelino ele pertencia ainda ao Coritiba, que queria negociar o jogador por mais ou menos 12 milhões. O Lanús chegou aí no meio termo disso, levou o atleta por mais ou menos 10 milhões de reais e ele fez uma excelente temporada lá na Argentina. 11 gols e 14 assistências em 50 jogos, o Lanús que chegou até a semifinal da Copa Sul-Americana, com o Marcelino Moreno sendo um excelente destaque, né? Você pode observar o mapa de movimentação, muito bem preenchido, aquele meia que é habilidoso, consegue tanto se destacar em um passe em profundidade, numa batida na bola de falta, de escanteio, quanto também de um ponto, né? Aquele jogador de um drible curto, de uma jogada improvável, de uma finalização de longa distância. É muito bom jogador o Marcelino Moreno, que na Série A ele não teve tanta chance assim, ele jogou só um ano, né, pelo Coritiba, onde foi rebaixado no ano passado, mas na ponta esquerda. 31 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências, conhecido também no futebol da América do Norte. Ele jogou pelo Atlanta United. O contrato dele no Lanús vai até o final de 2026, o que acaba dificultando um pouquinho a negociação, mas seria também outra indicação que eu faria para o Vitória no ano que vem, um nome que já foi procurado, uma sugestão um pouco mais ousada. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a Betfair, lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, com o último jogo do Vitória nesta primeira divisão, contra o Flamengo. Vitória do Leão fora de casa está pagando 9,50 a cada real apostado, um empate na cotação de 5. Você pode, por exemplo, apostar na chance dupla, por exemplo, vitória ou empate, uma cotação alta também, de 3,25 a cada real apostado na Betfair, e a sequência também da rodada na 38ª. Vitória, por exemplo, do Botafogo contra o São Paulo, na cotação de 1,32. Vitória também do Juventude contra o Cruzeiro a 2,60 e o empate entre Fortaleza e Internacional a 3,20. Essas e todas as outras odds, não só dos jogos do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional, é com a Betfair. Pega o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e comece a se divertir ainda hoje mesmo. Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre outras duas opções argentinas. A primeira delas, um ponto esquerda, que é o Matías Jiménez. 25 anos de idade, ele que faz uma função principalmente ele pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito também do gramado e caindo para dentro. Na temporada passada conseguiu bom destaque, vestindo a camisa do Independente, foi inclusive procurado pelo Cruzeiro e pelo Atlético Goianiense nesta atual temporada, mas não deu negócio. Infelizmente ele teve também uma grave lesão no joelho, volta agora, no começo da temporada. Para mim seria uma boa Vitória ficar de olho nesse jogador. Ele que em 2023 pelo Independente, 10 gols em 43 partidas. Nesta temporada ele tinha realizado 8 jogos. Está voltando aos pouquinhos, até falei errado. Ele teve uma lesão, mas já retornou, vem ficando no banco de reservas, ganhando alguns minutinhos também. Pode ser um bom nome que destaque para o futebol brasileiro e não tão caro assim. O seu contrato por lá vai até dezembro de 2026. Pelas informações que eu vi, o Independente pediu uma pequena compensação financeira para negociar o atleta. O Atlético Goianiense ele queria um empréstimo gratuito nesta Série A. E finalizando também com opção para o meio de campo, um meia argentino jovem, 24 anos, o Aaron Molinas, ele que pertence ao Defensa e Justiça, são 6 gols marcados e 4 assistências em 29 jogos nessa temporada. Pode fazer, por exemplo, uma função tanto de um meia atacante quanto um meia central, bate bem na bola, é uma nota média muito alta, segundo o SofaScore, nesta primeira divisão argentina, de 7,28. Jogador que chama a atenção também no futebol local. Em 23 jogos no Campeonato Argentino, 17 na condição de titular, com 5 bolas na rede. O seu contrato no Defensa é longo, é uma característica dos clubes argentinos. Difícil ver um cara que está em reta final de contrato lá, jogando bem. O vínculo dele vai até 2027. Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, começa no profissional em meados de 2020. Na temporada passada esteve pelo Tigre, ali também da região metropolitana, vamos colocar assim, de Buenos Aires. Nesse ano se destacando e muito pelo Defensa. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desses atletas, quais deles seriam uma boa para o Vitória, olhando o retorno à Sul-Americana do ano que vem, qual seria a sua sugestão da mesma forma. Beleza? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos.
que é a nossa próxima meta por aqui, e fazer a sua aposta com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!